Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre escalas no desenho técnico. A NBR 8196, ela trata sobre o assunto relacionado às escalas, a aplicação de escalas no desenho técnico, né? Então ela fala algumas coisas sobre o assunto. A primeira delas é que a designação completa da palavra escala deve existir, né? A gente escreve como sendo a palavra completa, escala, ou a abreviação ESC, seguida da indicação da relação. Tá? Ou seja, a gente escreve escala ou ESC mais a proporção. A escala selecionada ela deve ser suficiente para a compreensão clara do desenho. Quando a gente escolhe a ampliação ou a redução do desenho, essa ampliação ou redução tem que ficar de forma clara para quem vai ler. Né? Das escalas de redução que a gente tem, a gente pode exemplificar a 1 para 2, 1 para 5 e 1 para 10. A gente também tem a escala natural, que é 1 para 1, ou seja, o tamanho do desenho vai ser igual ao tamanho do objeto. E a gente tem a escala de ampliação, que o tamanho do desenho ele vai ser maior que o tamanho real do objeto. Dessas escalas aqui que a gente tem derivações dela que seriam basicamente escalas múltiplas de 10 para cada uma delas. Ou seja, a gente pode ter 1 para 20, 1 para 50, 1 para 100 e assim por diante. Tá? Tem algumas derivações que, por exemplo, 1 para 75, ou soma dessas escalas que já existem. Tá? Mas as mais comuns e mais utilizadas de acordo com a norma são essas de aqui e múltiplos de 10 dessas escalas. Tá? A mesma coisa acontece para ampliação. Aqui a gente tem alguns exemplos de escalas. Né? Essa daqui é a escala de verdadeira grandeza, né? Que é 1 para 1. O tamanho do desenho é igual ao tamanho do objeto. Aqui a gente tem a escala de redução. Para cada 1 centímetro no desenho, a gente tem 2 centímetros no objeto real. Dessa forma aqui, a gente tem metade do tamanho do desenho. A gente dividiu o tamanho real por 2 e tem a escala de 1 para 2. Aqui é uma escala de ampliação. Para cada 2 centímetros no desenho, a gente tem 1 na vida real. Então aqui eu multipliquei as medidas do desenho por 2 para ter a escala de 2 para 1. Falando um pouco agora sobre cotagem, a NBR 10.12.6 ela tem algumas definições, tem várias definições, né, relacionadas à cotagem, e eu coloquei aqui só um resumo do que seria isso. Tá? De acordo com a norma, cotagem é a representação gráfica no desenho das características do elemento através de linhas, símbolos, notas e valor numérico numa unidade de medida. Essa é uma definição bem longa, né? Se eu fosse definir de forma mais simples, basicamente o valor numérico que expressa a medida do objeto. Para a gente fazer a cotagem, a gente tem alguns elementos. Tá? Primeiro a gente tem a linha auxiliar, que ela sai do desenho e vai para a minha cota. Né? Tenho a linha de cota, que ela é paralela à minha medida. Eu tenho a linha limite da cota. E tenho a cota propriamente dita, né, que é o valor. Então eu tenho esses elementos que compõem a minha cota. Em específico, o limite da cota ele pode ser tanto uma seta que encontra com a linha auxiliar, pode ser uma seta dessa forma aqui, tá? Mais simples, só com duas linhas, ou ela pode ser uma linha oblíqua, passando pela linha auxiliar e pela linha de cota. Tá? Então pode ser dessas três formas. O AutoCAD por padrão ele utiliza essa forma aqui, né? Só que a norma ela permite qualquer uma delas. Tem mais alguns detalhes relacionados à cota que a gente tem que se atentar. Por exemplo, se a gente precisar colocar uma cota nessa parte aqui, por exemplo, para dizer quanto é essa medida, a norma pede para que preferencialmente não se cruze valores de cota, para não deixar o desenho confuso. Então, quando a gente for cotar o desenho, a gente vai tentar estender para colocar essa cota de forma que não se cruze com outras linhas de chamada, né, com outras linhas auxiliares. Outra coisa também é que sempre que der alinhar as cotas, tá? Então, se a gente tem duas cotas que estão paralelas, né, que estão na mesma linha, a gente tenta alinhar elas. O AutoCAD ele faz esse snap, essa afinidade automaticamente. Outra coisa também é que a gente deve sempre utilizar a mesma unidade. Né? Se a gente, por exemplo, a gente está trabalhando com milímetros aqui, toda a cotagem do meu objeto vai ter que ser em milímetros também. Falando um pouco agora sobre cortes no desenho técnico. A NBR 10.067
ela fala sobre, entre outras coisas, sobre os cortes no desenho. Então, o que seria um corte, basicamente, né? Então, a gente tem esse objeto aqui. Um corte nada mais é do que um plano que passa pelo desenho para fornecer mais detalhes sobre ele. Plano de corte que passa pelo desenho, eu vou chamar esse plano de AA, de forma a fazer um corte nesse desenho, como o nome já diz, né? Para fornecer mais detalhes sobre ele. Então eu fiz um corte aqui, esse plano está passando por essa parte aqui, e está fazendo um corte exatamente nessa região do desenho. Então vejam, esse plano fez esse corte. Como é que eu represento um plano de corte na minha vista? Então aqui eu tenho a vista frontal. O plano de corte ele é representado por uma linha tracejada, traço e ponto, tá? Ela é representada pelo traço e ponto com as extremidades largas, tá? Então a extremidade do traço e ponto ela é larga. Ela também tem uma seta indicando o sentido do corte, porque imagine, se eu tiver só uma linha aqui, não dá para saber que sentido o corte está sendo feito. Se eu fizer o corte aqui, é como no sentido para trás, é como se eu excluísse essa parte da frente e tivesse só essa parte de trás, tá? É o que acontece aqui. Eu faço o corte, eu estou olhando para frente e excluo a parte de trás. E o que seria a representação desse corte? Seria essa figura aqui, tá? Então, o corte do plano AA, eu especifico aqui que é o corte AA, dessa forma, e faço o desenho do corte. Percebam, exatamente onde o objeto foi cortado, eu represento com uma rachura, tá? Como vocês estão vendo aqui. Então é dessa forma aqui que a gente vai representar o plano de corte de um objeto. Bom, gente, vindo aqui agora para o AutoCAD, a gente vai fazer um corte aqui para vocês verem como é que funciona tanto o corte como a parte de cotagem do desenho, para vocês poderem detalhar mais os objetos que vocês vão desenhar. Tá? Aqui a gente tem aquele objeto que a gente viu na aula, né, nos slides. E aqui tem a representação dele, a vista frontal dele com a indicação do corte, tá? Vamos supor que eu pedi agora para vocês indicarem o plano AA, certo? Indicarem o plano de corte AA. Então já vou deixar aqui de lado A-A. A-A. Vou aumentar um pouco a escala desse nome, né? Assim, tá bom. Mover para cá. Então eu tenho o corte AA aqui. Vamos representar ele agora. O corte AA, ele é um plano que passa na minha vista frontal, né? Então se ele é um plano dessa forma que passa na minha vista frontal, é como se eu estivesse vendo ele na vista lateral, o objeto na vista lateral, só que cortado, né? Só que ele deslocado um pouco para frente. Então é como se eu desenhasse a vista lateral esquerda, né? Então como a gente sempre desenha a vista lateral esquerda à esquerda da vista frontal, então vamos colocar aqui de lado para deixar mais fácil, tá? Da gente lembrar como é que faz. Vou pegar a linha 07 e vou pegar as referências aqui, como se eu estivesse fazendo uma vista lateral esquerda normal. Então a base dele da lateral esquerda é 100, pegar uma linha 07, pegar essa referência e fazer 100. A altura é 20. Posso pegar essa referência também. Eu deixei o layout branco porque eu percebi que o escuro ele fica mais difícil de vocês visualizarem no vídeo, tá? Daí tem essa parte de trás aqui na vista lateral que já vai ser o corte, né? Vejam bem, se eu fizesse só a vista lateral, normalmente seria tudo isso aqui até em cima, né? Então seria essa parte aqui com a largura 50, descia até embaixo aqui e teria essa parte aqui também, que eu pegaria a referência dela, o início da rampa, né? Que seria isso aqui. Então o desenho ficaria assim, tá? Só que como é um corte e o corte está passando nessa parte aqui, não vai ser dessa forma, tá? Como é que vai ser? Vamos refazer essa parte aqui. Eu vou desenhar essa parte aqui novamente,
na vista lateral, o quadrado maior, pegar essa referência de cima, com largura 50, descer. Só que a partir de agora, como eu estou enxergando a partir desse plano para a direita, eu vou enxergar só daqui para frente, né? Então vou enxergar só a partir dessa altura. E como é que eu sei quanto é essa altura? Eu tenho duas opções. Ou eu pego essa medida aqui exatamente onde é que está o plano, ou eu só pego a referência aqui, ó, e arrasto para pegar a referência dele, tá? Depois eu só aparo essa parte. Tenho aqui o meu corte. Só que vejam, quando eu corto ele nessa parte, esse plano aqui é o mesmo desse, então não tem essa linha de divisão. Como é um corte aqui, como vocês viram no desenho que eu fiz, né, a representação, o corte ele é aqui, então é um plano só, não tem aresta nele, tá? Nesse corte. Então esse daqui é a região de corte. E como é que eu faço agora para adicionar a rachura? Você vem aqui, ó, nesse símbolo aqui de cima, rachura, expande, escolhe essa primeira opção. Deixa em cima e clica uma vez. Só um detalhe, tá, gente? A rachura, antes de você fazer a rachura, você tem que mudar para a camada 0,18, porque a rachura, pela norma, ela é feita com a linha estreita, tá? Então, vou pegar a 0,18, vou pegar a rachura e vou fazer a rachura nessa parte aqui. Onde está meu corte, eu faço a rachura. Então, o plano de corte AA, ele é representado nessa forma aqui. Eu ainda posso aqui, ó, eu ainda tenho aqui que mudar essa linha para amarela, porque ela está um pouco mais atrás, né? E a gente definiu que o que não está no primeiro plano, ela é um pouco mais amarela. Aí eu vou cortar aqui, ó, apagar essa daqui, pegar a amarela e completar aqui, para ela ficar certinho. E a azul aqui. Pronto. Agora tá certo. Esse é o plano AA desse desenho aqui. Aqui a gente tem mais um exercício que eu vou fazer aqui, tá? Para a gente praticar. Primeiro a gente vai fazer a vista frontal, depois eu vou definir um corte para a gente representar ele. Aqui nesse objeto tem um elemento a mais que a gente não viu até agora, que é o círculo, né? Então aqui tem um círculo em perspectiva. Aqui está a representação da medida dele, né? O raio 30. Lembrando que sempre que a gente tiver uma circunferência no nosso desenho, a gente tem que identificar as linhas de centro. Então as linhas de centro são identificadas como a linha 0,18 e com a linha 0,18 e traço ponto. Só um detalhe aqui, essa linha 0,18 eu tenho que mudar ela para a cor vermelha, né? Pronto. Daí isso aqui é a linha de centro 0,18 e ele fica dessa forma. Vamos fazer agora vista frontal. Pronto, aí aqui pego a linha 0,7, vou começar com a base, a vista frontal é desse lado aqui, né? Vou pegar a base dela. ,80. Altura 20. Vou aproveitar essa medida aqui. Vou fazer essa parte aqui de trás agora. 100 de altura. Aproveitar essa medida aqui para fechar o retângulo. Vejam bem, essa medida aqui está dizendo que o centro do círculo ele é 40 na horizontal e 40 na vertical, né? Aqui está a linha de centro, a distância dela aqui na horizontal e na vertical. Então, eu pego 40, uso essa linha como referência, 40, e desço 40 aqui, certo? Então, eu tenho 40 assim e 40 de cima para baixo, na vertical. A partir daqui, a gente faz o nosso círculo. Como é que faz o círculo? Vem aqui, ó, círculo, centro, raio, tá? Que é, você vai fazer um círculo a partir do centro e vai digitar o raio. Quanto é o raio? 30. Pronto. A gente fez o círculo, podemos apagar essa linha de referência. Está aqui feita a vista frontal. Tem mais um detalhe nessa vista frontal que é um tracejado, né? Quando a gente vê na vista frontal, a gente vê essa parte aqui, já que aqui na frente não tem nenhuma aresta, né? Então vamos fazer aqui essa linha tracejada. Daqui para cá ela é 50 e de cima para baixo ela é
20, é só conectar aqui, né? Então, essa é a representação da vista frontal do desenho. Além da vista frontal, como a gente tem uma circunferência, a gente precisa representar também o traço e ponto na circunferência, tá? Como é que eu faço para fazer esse traço e ponto? Eu venho aqui, mudo a camada, pego a linha. Se eu chegar, deixar só o mouse em cima da circunferência, ele vai dar a dica onde é o centro. Depois que der a dica, eu venho aqui, ó, e crio a linha tracejada, tá? A linha tracejada ela não tem um tamanho certo para eu criar. Então você pode criar ela de forma que saia um pouco do círculo e fique dessa forma aqui. Escrevi a linha de centro do círculo, então está completa a minha vista frontal. Vamos supor agora que eu queira adicionar um corte nessa vista frontal. Então eu vou adicionar um corte bem na linha de centro. Vamos fazer aqui um corte com a linha traço e ponto, a mesma linha que é feita a linha de simetria, você faz a linha de corte, certo? Então vou partir do centro aqui, ó. Criei essa linha. Apagar de baixo. Pronto, ficou essa linha aqui. Como eu vou diferenciar a linha de corte da linha de centro, tá? Aqui você já sabe que existe uma linha de centro, porque tem um círculo e tem uma linha de centro aqui também. Só que a linha de corte aqui nas extremidades, ela vai ter que ser 0,7. Então eu faço uma extremidade aqui, 0,7, que ela vai aparecer na impressão, tá? Aqui você está vendo que é azul, mas na impressão ela vai aparecer 0,7. Outra coisa que a gente precisa colocar é uma seta aqui indicando qual é o sentido do corte. Eu quero fazer um corte para a direita, né? Daqui dessa linha para a direita. Então eu posso digitar polígono. Eu quero fazer um triângulo de 3 lados. Clico em qualquer lugar aqui, aperto Enter e faço um triângulozinho aqui, mais ou menos desse tamanho. Digito Move. Pego nessa parte de cima e encaixo aqui. Mesma coisa lá embaixo, só que eu só clicar aqui e digitar copiar. Clico em qualquer lugar aqui para copiar e mover e encaixar aqui embaixo, tá? Então, essa é a representação do meu plano de corte. Lembrando dos elementos, tá? A linha traço e ponto, a extremidade com a linha mais grossa e a seta indicando o sentido do corte. Outra coisa que a gente precisa fazer é identificar que plano de corte é esse. A gente precisa fazer um texto. Colocar aqui, aumentar o tamanho para 4, Enter. Esse é plano de corte AA. Então vou deixar aqui um pouco atrás, copiar, pego aqui e coloco lá embaixo. Então tem que ser assim, né? A letra maiúscula em cada uma das setas, tá? Então esse plano de corte ele é para a direita. Então vamos começar, vamos representar esse plano de corte aqui. Mesma coisa, é como se a gente, se eu estou na vista frontal e tenho um plano de corte nesse sentido vertical, é como se a gente estivesse vendo a vista lateral esquerda. Então vamos colocar ele mais para a direita e vamos fazer como se fosse uma vista lateral esquerda aqui nessa parte, tá? Vamos pegar essas referências aqui. A base dele na lateral esquerda ela é 80 também. A lateral esquerda ela é 100 mais 20, né? 100 dessa parte de cima mais 20. Ela vem 20 para cá. Estou fazendo as linhas mais externas, tá? Para seguir como referência. Aí ela desce 100 e fecha aqui. Vejam que esse corte ele é exatamente na metade, na linha de simetria, né? A gente vai pegar essa parte aqui. Então eu vou dividir ela. Daqui para cá é 20. Aí eu desço. Mesma coisa aqui, daqui para cá é 20. Certo, fiz essa parte aqui de baixo. Agora, como é que vai ficar o corte do círculo, tá? O corte do círculo, veja que eu cortei o objeto. Aqui é um vão, né? Como se fosse um vão vazio nesse objeto aqui. Então, como é que eu vou representar ele no corte, tá? No corte, veja que ele vai cortar essa parte. Aí tem o vão, né? Tem o orifício aqui. Aí depois tem o objeto de novo. Então, como é que fica? Eu posso até pegar essa referência aqui, ó, para indicar onde é que foi feito o corte do desenho. Então, esse vão aqui representa o círculo para o meu corte AA.
Pronto, está feito aqui o corte AA, o plano de corte AA. Vou adicionar as rachuras agora, tá? Se não tiver selecionado, vocês expandam aqui, ó. ANSI 31, é essa rachura que a gente vai utilizar. Então vocês vão rachurar na parte onde o objeto foi cortado. Vejam, essa parte aqui, ela não corta totalmente nessa região, por isso que não é rachurada. O corte ele vem antes, tá? Então ele não pega o objeto nesse orifício aqui. Aí depois ele passa a pegar o objeto e no orifício do círculo ele não tem mais também objeto, só na parte de cima. Então é dessa forma que é representado o corte AA. Vocês identificam aqui, ó, que é o corte A-A com a letra maiúscula. Está feita a vista frontal e o corte. Vamos agora adicionar algumas medidas a esse desenho. Tá? Para adicionar as cotas, a gente vai vir nessa opção aqui, cota, certo? E é bem fácil, tá? Você pode fazer de duas formas. Ou simplesmente deixar em cima da linha e clicar, ele já vai dar o tamanho da linha. Ou clica nas duas extremidades da medida que você quer desenhar e ele vai dar a medida também. Sempre tente, na hora que você for fazer uma medida, deixar ela para fora do desenho, tá? Nunca cruzar as medidas, por exemplo. Se você fizer uma medida e elas cruzar, tente sempre deixar ela dessa forma aqui, ó, sem cruzar uma na outra. Às vezes quando você faz a sua cota, ela fica com um tamanho muito reduzido, né? E não dá para ver direito quando você plota seu desenho. Como é que você faz para aumentar isso? Você vai vir nessa parte de cota, anotação aqui embaixo. Vai expandir essa parte aqui, ó, onde tem essa representação do estilo de cota, você vai expandir, gerenciar, tá? Quando você abrir gerenciar, vai aparecer aqui a opção de modificar. Aqui, usar a escala global de, você pode escolher o tamanho da escala global que você vai utilizar. Geralmente, a escala que a gente vai aplicar no nosso desenho é a escala que a gente precisa colocar aqui. Por exemplo, esse desenho que eu fiz, quando eu for colocar ele na folha 3, eu vou fazer ele escala de 1 para 2. Então eu coloco aqui, ó, 2 e ele já vai ficar no tamanho ideal. Se não ficar, você ajusta aí para ficar no tamanho que dê para enxergar legal para quem vai ler o desenho, tá? Para fazer, se eu precisar fazer, por exemplo, a medida do raio, você vem aqui, ó, também anotação, aqui do lado tem a opção raio, tem outras opções também, tá? Você pode simplesmente escolher diâmetro, clica no círculo, ele vai dar quanto é o diâmetro, ou escolher o raio, mesma coisa. Você clica no círculo, ele vai dar duas opções, né? Ou a cota dentro do raio ou fora do raio. Ele faz uma linha, né, auxiliar e coloca a R30. Eu tenho a opção também de dizer quanto é a angulação de duas linhas, tá? Então eu coloco aqui, ó, angular. Se eu quiser saber o ângulo dessa linha e dessa, ele vai dizer para mim quanto é.